Fala galerinha, boa noite, boa tarde, tô acostumado a dar boa noite. Estamos hoje à tarde, aqui diferente do horário habitual, para falar sobre o tema do casamento. Primeiro de tudo, né, aqui fora do meu cenário típico, na verdade, porque estou no intervalo de almoço para poder falar com vocês um minutinho, porque hoje eu trabalho o dia inteiro, emendo direto no plantão, então não vai dar para parar para falarmos às 9 horas conforme o habitual. Ao meu fundo está o meu carro, que é o único lugar silencioso que eu consegui aqui no meu intervalo de almoço para poder falar sobre esse tema. Mas, claro que esse tema, né, do casamento é um tema que não é só um tema de domínio da mulher, mas ele é um tema relacionado à vida do casal, né? E como Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja sozinho, né? E justamente por isso eu resolvi trazer uma convidada super especial aqui hoje para nossa live, que tem tudo a ver com esse assunto, que sabe muito desse assunto, apesar de ter pouco tempo de casada, mas é uma mulher que com certeza faz muita diferença no ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela cuida. E eu não poderia chamar essa pessoa especial para falar na Semana da Mulher, porque com certeza essa é a mulher da minha vida. Então não poderia faltar a convidada mais especial que eu poderia trazer para vocês hoje para falar sobre mulher e a vida no casamento, do que aquela com a qual eu estou casado, que vai aparecer hoje aqui através do seu perfil profissional. Tarararã. Aí, Oi, fui convidada especial. tudo Tudo... bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Por que você não bota o fone? Eu esqueci em casa. Ah, não sei usar isso não. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tô Hoje nervosa. a gente vai ter essa árdua missão de falar sobre casamento. Não por experiência, por autoridade no assunto, mas eu acho que pela disposição e por tudo que a gente tem vislumbrado nesse pouco tempo de casamento que a gente tem, nesse pouco tempo de casamento tem pouco, né? Mas de relacionamento tem bastante. Já estamos chegando aí a 10 anos, né? Isso. 10 anos de relacionamento. E claro que eu queria que você participasse desse dia, porque, na verdade, quanto mais o tempo passa, né, no nosso relacionamento, mais fica nítido como você é o ponto de equilíbrio dessa relação. E é claro que eu não poderia falar disso sozinho, então, por isso que eu te fiz esse convite. E existem algumas coisas, né, que são fundamentais quando a gente pensa em casamento, que é essa questão de não pensar no casamento como simplesmente um ritual, né, para ter uma comemoração. É uma coisa para a sociedade. Muita gente se preocupa com esse momento de preparação para o casamento como um momento de celebração, simplesmente, né? A celebração, na verdade, tem que ser a consequência do casamento. Porque o que é mais importante é aquela caminhada que vem antes, né? Da qual nasce o desejo de estar junto e aquilo que está para vir depois, né? Então, assim, claro que antes de falar de casamento, acho que seria muito legal a gente falar de namoro, né? E de qual foi a nossa experiência com o namoro. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Ah, tem bastante, né? Me enrolou 7 anos de namoro. Brincadeira. Esse ano vai fazer 10 anos que a gente namora, né? E, na Aham. verdade, 11 anos do nosso primeiro beijo, porque quem tinha... Oi, Ouviu? Foi que quem te enrolou oi, tô primeiro ouvindo. fui eu, né? É, a gente se conheceu na igreja, né? No encontro de adolescentes. E logo de cara ele se apaixonou por mim.
quando eu entrei na sala da equipe que a gente ia trabalhar junto, ele faz essa cara, mas é verdade. Ai, Só que que eu acho. tinha um namorado na época, né? E aí ele sempre respeitou isso. Aí, enfim, ficamos amigos, ele nunca falou nada. E com o tempo esse outro relacionamento que eu tinha acabou. E aí todo mundo, e o Felipe? E o Felipe? E o Felipe? Eu falei, o que que tem o Felipe? Aí ele gosta de você, né? Eu falei, não, a gente é amigo, a gente era muito amigo já, né? É, aí, não, mas você tem que dar uma chance pra ele gosta de você. Eu falei, gente, não é assim, você tem que dar uma chance e tudo mais. E, mas eu admirava muito o Felipe, né? Sempre admirei. E aí eu resolvi dar essa tal chance que todo mundo falava que eu tinha que dar e tudo mais. E aí a gente. Ele ficava insistindo, né? Vamos sair? Vamos, vou falar com o pessoal, que era o nosso grupinho. Aí ele mandou logo assim: eu não estou chamando o pessoal para sair, eu estou te chamando para você para sair. Eu falei, gente, que isso? Esse menino magrelinho, pequenininho, cabeçudinho, todo imponente assim. Aí, aí eu, tá bom, né? E aí a gente saiu, fomos ao cinema ver um filme muito apropriado, né? Para a Filme ocasião. Se bem, beber não case, foi bem filme romântico. estrelado pelo Ítalo, né? Que a gente conheceu anos depois. E aí a gente começou a namorar e o nosso namoro durou incríveis 1 mês e meio. E aí, com 1 mês e meio, Não, meninas, não façam isso. com 1 mês e meio, eu terminei com o Felipe. E eu era a pessoa mais. Que é o que perguntou estrelado pelo Ítalo. É que tem um personagem do filme que parece o Ítalo, o personagem mais doido do filme. E aí, até o Ítalo se zoa. Quando ele era gordinho, barbudo e cabeludo. Aí, aí eu terminei com o Felipe. Foi muito difícil para mim. E para ele também, né? Porque, enfim, ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele como amigo e eu não queria fazê-lo sofrer e tudo mais. Eu sabia que isso ia gerar uma consequência muito grande com os nossos amigos, né? Porque a maioria dos nossos amigos eram amigos em comum. E aí foi o que aconteceu. Eu fui a malvada da história. Aqui é a nossa madrinha de casamento, madrinha da Maria Alice, que está aqui nos comentários, a Rebeca. Ela não podia me ver nem pintada de ouro, de diamante, de nada. E o Felipe, a gente ficou 1 ano separado, né? Porque eu precisava crescer aquilo dentro de mim, ver aquele sentimento que na época não era, eu não sabia o que que era, eu estava confusa, não queria enganá-lo, né? E eu não estava entendendo, não estava pronta, de repente, para aquilo. E, e eu achei melhor. Eu que sempre fui a covarde de tudo, tive essa coragem de terminar uma coisa que, que eu achava que não era o momento. E a gente ficou 1 ano separado, 1 ano sem ele falar comigo. Óbvio, né, que ele estava muito chateado. E eu também estava, né? Eu lembro que eu cheguei em casa aos prantos e deitei no colo da minha mãe, e levei esporro da minha mãe. Ela falando, viu o que você fez com o menino, você nunca mais faz isso. E ninguém me entendia, porque eu estava sofrendo muito também. Eu gostava muito do Felipe na época como amigo, né? E eu não queria vê-lo sofrer e ver ele chorando assim na minha frente. Não chorando, né? Você foi forte. Não, ver aquela cara de que queria me matar naquela hora. Não foi bom. E eu sabia que ia ser muito difícil te encontrar depois, né? Lá na igreja e tudo mais. E foi 1 ano bem difícil. E os poucos amigos que a gente tinha ficavam assim, meio tentando conciliar os dois lados, né?
E ficar do seu lado, ficar do meu lado, tentar não excluir um ao outro, que era um pouco difícil. E aí, nesse tempo, o Felipe ficou em oração, conversou com Deus, né? Pode contar aí o seu lado agora. Aí entra outra parte da história, né? E que por que a gente está contando isso, na verdade? Existe uma intenção, não é só ficar contando historinha aqui, que é todo esse processo de amadurecimento pelo qual um casal precisa passar, junto ou separado, né? Até chegar a uma determinada conclusão para que a gente veja que um relacionamento é de fato aquele relacionamento é de fato para existir para a eternidade, né? Porque depois que a gente se separou, eu fiquei muito magoado, nós éramos muito amigos e a gente sempre tratou desse assunto com muita honestidade, que seria uma tentativa, né? E ninguém estava muito iludido na história em relação a isso, mas o término súbito, né, fez com que eu ficasse muito decepcionado, chateado, e a gente nem se falou esse tempo todo. Mas isso não me impediu de admirá-la, de continuar vendo nela aquela mulher que eu queria para minha vida toda, porque apesar de ser muito novo, eu já tinha, né, essa visão assim em relação ao relacionamento. E nesse tempo todo a Camila teve outros relacionamentos e eu, né, ao longo desse um ano, sempre me propus a esperar mesmo, porque eu sentia no meu coração toda vez que eu rezava que aquela história ainda iria voltar de alguma forma, né? Pelas qualidades que eu via nela e tudo mais, e por tudo que eu tinha sentido, porque não era um sentimento que era meu, assim, simplesmente de posse ou de vontade, né? Um desejo passageiro. Era realmente uma sensação que me parecia uma inspiração divina, de gostar dela por tudo que ela era. Então, nesse período todo, eu simplesmente esperei e vivi um momento muito difícil, né? Essa espera, assim, sem saber se aquilo vai se concretizar. Mas, num determinado tempo, a coisa começou a mudar, né? E mudou não por mim, né? Começou a mudar pelo lado da Camila mesmo, que acho que quem pode falar mais dessa hora. E do que foi decisivo para que ela tomasse uma decisão de voltar atrás. A primeira coisa, obviamente, ver o homem maravilhoso que ela tinha perdido, né? A segunda coisa vem aí a parte dela. Ele é engraçadinho, né? Falou, teve outros relacionamentos. Ele adora frisar isso. Como, né? Depois, aqui em casa, a gente discute esses números. E aí, enfim, nesse meu ano, ele de oração, esse meu ano de tentar entender, né? De ter procurado outras pessoas, e aí todo mundo, as pessoas que eu encontrei, eu via que não me completavam, que não eram aquilo que eu pedia a Deus, né? E quando eu rezava, eu pedia, eu quero alguém assim, igual o Felipe, assado, igual o Felipe. E aí tudo eu pensava, nossa, todas as características que eu quero em alguém estão no Felipe. Bom, tem alguma coisa aí, né? E aí eu comecei a falar, bom, Deus é um sinal, né? E aí eu fiz o famoso oi sumida, né? Um dia eu liguei para ele, sem ele esperar, ele falou que o telefone na época tinha a Bina, né? O telefone de casa, ele falou, eu lembro desse número. E era eu com oi sumida para ele. Quase um ano depois. E nisso, nos encontros da igreja e tudo mais, ele, quando eu tentava me aproximar, eu levava várias patadas, sabe? Mas eu, talvez tenha merecido, não, mas foi a maneira como ele... Não se esqueçam, na verdade, de que muito disso tem a ver com o meu temperamento, tá? Eu sou melancólico, rancoroso, guardo mágoa no coração, então muito desse relacionamento se deve a esse temperamento. E aí era a forma que ele tinha de lidar com isso. E aí a gente conversou e tal, e eu falei que queria conversar com ele, se ele quisesse e tal. E a gente combinou depois da missa de conversar. E aí chegou, né, na missa, a gente assistiu a missa, cada um em um canto, lá longe.
E aí depois eu cheguei e mandei direto. Olha só, estou um ano longe de você, não gostei. E aí descobri que tudo que eu procurava era alguém igual a você. E se você quiser, eu tô aqui porque eu quero ter você de novo na minha vida. E aí, este senhorzinho aí desse tamanho foi, virou e me deu um beijo no meio da igreja. Não, na igreja, né? No salão paroquial. E foi só um selinho, né? E ele falou: se você quiser, a gente começa do zero. E aí eu entendi todo o porquê de tudo, né? Estamos juntos até hoje, né, meu amor? Sim, agora ininterruptamente. É, assim, é claro que a gente contar essa história tem um objetivo, né? Que é a necessidade de mostrar o quanto a decisão, o fato de estarmos juntos, o fato do homem estar junto da mulher, a mulher junto do homem, o quanto isso deve ser uma decisão amadurecida, né? E não a consequência de um ímpeto, né? O nosso primeiro momento do relacionamento, de alguma forma, foi isso, né? Uma decisão imatura de, vamos tentar alguma coisa. Enquanto que na segunda vez, isso foi fruto de uma reflexão, de um pensamento de um no outro, e foi uma coisa que dificilmente, de fato, morreria, porque aquilo foi consequência de uma decisão muito consciente, né? Muito sabida, assim, de que independente do que vier, é aquela pessoa que eu quero, né? Porque muitas mulheres hoje mandam mensagem na página, ou eu vejo muito, por exemplo, na página do Ítalo, muitas mulheres perguntando: eu nunca encontro a pessoa certa, eu nunca encontro a pessoa certa, todos os homens só querem isso, todos os homens só querem aquilo. E quando, na verdade, não existe a pessoa certa, né? Existe aquela pessoa que você admira, que você quer cuidar, que você quer trabalhar de alguma forma ah, aquela personalidade e cultivar nela o que ela tiver de melhor e se oferecer para ela, né? O raciocínio é muito ao contrário. A pessoa certa só aparece na vida da mulher ou do homem quando ela ou ele decidem que aquela outra pessoa, que não é necessariamente a pessoa ideal, é a pessoa pela qual você quer morrer e dar sua vida, dar o seu coração e se rasgar mesmo, e se entregar por ela, né? Isso. E talvez se a gente tivesse forçado aquele namoro lá no início, né? Não, a gente não estaria aqui hoje. Sim, a gente tem muito essa visão romântica sobre as coisas, né? Até pelas histórias que a gente lê nos livros, a gente vê nas novelas, vê nos filmes, de que muitas vezes é como se algo tivesse predestinado a acontecer, quando na verdade a cada decisão que você toma você está construindo, né, o relacionamento, você está construindo a história daquele casal, daquela família, aquela vida conjugal vai se desenhando, tanto que não adianta você dar vários passos certos e no final você dá um passo errado, em falso, porque aquela coisa pode, né, a cada momento falhar de novo. E aí entra a segunda parte, né, que é a decisão madura de renúncia. Uma vez que você entre para um relacionamento e assuma um compromisso, e por isso que a gente brinca, e tanta gente fala aí nas páginas aí do Instagram que namoro foi feito para acabar, né, é que a persistência de um namoro reflete a imaturidade do homem e da mulher de conseguirem dar esse passo, né? Porque o namoro é sempre aquela possibilidade de, no momento de desagrado, voltar atrás e esquecer. E o casamento não tem mais isso, né? É um compromisso para a vida toda. Queira a pessoa ou não. Finja a pessoa que acabou ou não, né? Aí depois que a gente casa, que a gente descobre o negócio dos temperamentos, melancólico, a gente fala: meu Deus, casei com melancólico, não dá para voltar atrás, né? Esse arrependimento matasse, então vamos o quê? Cuidar desse melancólico. E aí, aqui estamos, né? Firme e É. forte nessas escolhas. E eu acho que, assim, depois que a gente casou, né? A gente já se conhecia há muito tempo. Isso foi em 2010 que a gente se começou a namorar de fato. E em 2017 a gente casou. E ainda assim, com 7 anos de conhecimento, porque era mais porque o namoro demorou muito, porque a gente se conheceu novo, né? Olha lá, É, ele já matou a charada, ó, perguntando a se você é gente, pneumático. a gente se conheceu. É,
eu tava me mudando para outra cidade para fazer a faculdade, né? Quer dizer, quando a gente se conheceu não, quando a gente começou a namorar, depois de fato. Então existiam vários empecilhos, assim, circunstanciais mesmo, para que a gente não vivesse a vida conjugal de fato, né? Não era a falta de desejo de casar, mas a falta de uma possibilidade prática de que aquilo acontecesse. Então, o casamento a gente sempre soube que era uma questão de tempo, ainda mais tendo um melancólico no relacionamento, tinha que ter tudo sob controle. Até então, a minha visão sempre foi essa, né? De que a gente tinha que ter tudo sob controle para poder casar. Né? Quando, na verdade, o casamento, na grande maioria das vezes, é aquilo que vai ser o passo inicial para que as coisas se construam, né? A gente tem falado muito aqui na página sobre métodos naturais, por exemplo, mas isso não é uma mera regra da igreja para que as pessoas sigam uma regra e, né, assim, tem que fazer porque a igreja manda. É porque alguém lúcido, né, conseguiu de alguma forma enxergar nessa prática dos métodos naturais uma entrega mútua. Por quê? É você se entregar realmente, acreditar que independente daquilo que vier, que você não precisa se silenciar ou viver se reprimindo, né, com medo das coisas acontecerem, porque do seu lado está uma pessoa pela qual vale a pena viver tudo que você vive. O nosso começo, o começo da nossa vida de casados, né, foi muito intenso, assim, porque eu jamais poderia dizer que a gente passou por dificuldade financeira, de fato, que a gente passou por necessidade, porque graças a Deus, do ponto de vista de trabalho, nunca nos faltou nada. Mas nós tínhamos uma insegurança, né, muito grande em relação a tudo que poderia acontecer. E com 3 meses de casado, né, a gente já estava esperando o primeiro bebê, não foi isso? Foi. A Samia tá aqui, um beijo pra ela. A Samia Nossa acabou de entrar querida, aqui, quando eu comecei né? a falar de casamento, que tinha uma convidada, perguntaram se era você, Samia. É, Tem que lembrar as pessoas que você vai voltar na quinta-feira. Vai falar vai, de eu tô ansiosa pra maternidade. essa live. Quando a gente casou, né? Eu estudei o método de Creighton Incríveis um mês antes do casamento. Não aprendi nada. E aí, né, a gente apostava que você ia engravidar na lua de mel, né? Não foi na lua de mel, mas foi no mês seguinte. E aí, no mês Pouco não seguinte. foi, né? Por pouco. E a gente ainda estava em Assis, né? E eu brinquei, não, são gêmeos, você, Clara e Francisco. E a gente até brincava, se um dia a gente tiver gêmeos, você, Clara e Francisco. E não foi na lua de mel, mas foi no mês seguinte. E Deus mostra muito como a gente não tem que esperar nada, como a gente não é nada, como a vontade dele é soberana sempre. Porque eu lembro que assim que a gente casou, né, os seus empregos principais eram na prefeitura e ficou 3 meses sem receber o salário. Então a gente tinha gastado as nossas economias todas com a festa, né, que a gente quis fazer, com a casa, né? Comprar os móveis que a gente não tinha. Na verdade, nem os móveis, a gente foi ter o sofá meses depois, né? A gente brincou, nossa, eu tô grávida, tem que comprar berço, mas na sala não tem nem o sofá, lembra disso? Não tinha mesa, não tinha nada. E eu falei, ai meu Deus, vou comprar o berço, o armário do bebê não tinha nada na sala ainda. A gente tinha cama, geladeira e um fogão. No apartamento que já tinha os móveis, graças a Deus. Os armários. E aí eu lembro que foi muito difícil na época, né? Pensar, caramba, e agora? Você, com seu temperamento melancólico maravilhoso, que ficou muito, né? Num primeiro momento, a gente teve uma empolgação muito grande, porque a gente sabia que a possibilidade era de ter filhos muito cedo, mas logo vieram essas dificuldades, esse período de instabilidade financeira, né, por eu ser funcionário da prefeitura e o abençoado do nosso prefeito Crivella, tendo essa maravilha que parou de pagar a gente. E logo o caos se instalou na vida do melancólico, né, porque a minha vida sempre foi querer ter tudo sob controle. Ainda mais que eu olhava para o lado, tinha uma fleumática olhando para mim que o tempo todo falava, calma, vai dar tudo certo. E eu esbravejava, você não sabe do que você está falando.
você não sabe o que é viver desse jeito, como é que a gente vai pagar nossas contas, eu não sei o que, agora ainda cuidar de um bebê. Então, assim, sempre foi, né, a minha reação às coisas sempre foi assim. E eu posso te dizer, a Sâmia falou ali que eu me dei muito bem porque a Camila tem um coração enorme. E, de fato, quem conhece a Camila, em um dia já consegue perceber esse coração enorme mesmo, que se doa totalmente, que se dá totalmente. Eu confesso que tenho melhorado bastante, mas já fui uma pessoa muito intransigente e muito apegada, né, às coisas materiais, por assim dizer. Não no sentido de ser mesquinho, não, mas no sentido de achar que aquilo que está à minha volta me dá segurança. E com o tempo, eu especialmente pude perceber, né, que a presença da Camila na minha vida, mais do que um, uma companhia, ela era um amparo mesmo para mim. Né? Ontem mesmo a gente falava com a Deia de como a mulher ensina o homem com a mera contemplação da sua presença, da sua beleza, como o homem pode aprender das próprias coisas de Deus, dos próprios pensamentos de Deus quando olha para uma mulher. E eu aprendi isso na dor ali, né? Porque nos momentos de dificuldade, a presença da Camila que me ensinava muito. Hoje, eu jamais me permito dar qualquer tipo de ataque quando a gente passa por uma situação de dificuldade, porque eu tenho vergonha de lembrar das vezes em que eu perdi a cabeça diante da Camila quando a situação estava minimamente fora de controle, né? Que foi, inclusive, essa situação do primeiro bebê que a gente teve. E aí acaba que a gente tem essas preocupações todas e sofre com isso, né? E no final das contas, a gente perdeu o primeiro bebê, né? E toda aquela preocupação não serviu de nada. E aí sim veio o grande sofrimento, né? Que, claro que hoje a gente entende, a gente tem nosso intercessor no céu, nosso primeiro filho, que a gente ama muito também. Mas na hora vem aquele baque, nossa, como a gente pode sofrer por uma coisa, sendo que quem escolhe é Deus, quem sabe é Deus. Por que a gente deixou sofrer por uma coisa que nem aconteceu ainda, né? E aí, assim, Deus foi nos mostrando desde o primeiro momento, né? E aí eu lembro na direção espiritual que a irmã que fez comigo, ela falou isso. Até esse bebezinho teve esse propósito na vida de vocês, né? O quanto a gente cresceu já no início, nos primeiros meses de casamento. O quanto ele foi importante na nossa vida já no início, pá, essa paulada, assim, esse tapa na cara, falando, queridos, vocês não mandam em nada. Foi justamente isso, assim, uma lição muito grande para mim, especialmente, porque a Camila já estava mais entregue, assim, mais confiante desde o começo, né? Mas eu vivi essa instabilidade emocional toda e no começo eu pensava muito em ter tudo para poder dar para esse bebê, né? E quando a gente se deparou com a situação da perda, foi um baque muito grande para mim, um motivo de vergonha muito grande, porque de uma hora para outra eu passei a perceber que eu daria tudo que eu tenho só para ter o bebê ali com a gente de novo, né? E que tudo que a gente tinha tentado construir como reserva, como nosso celeiro lá, como diz a passagem, isso, na verdade, como o próprio Cristo disse na parábola, nós agimos como loucos, né? Porque no dia seguinte nos pediram a nossa vida e a gente não se preocupando em construir riquezas e quando a gente viu o essencial mesmo tinha se perdido de alguma forma. Mas isso foi uma primeira situação de aprendizado e aí a gente botou depois o pé no chão, depois que tudo passou e aí falou, não, bola pra frente, vamos nos cuidar agora para deixar você se recuperar, eu me recuperar e a gente não engravidar agora tão cedo, já voltando, né, desaprendendo tudo de novo. Aí Camila estava trabalhando ainda nessa época, né? Aí, eis que veio a Docileto, né? Que a gente está fazendo até a live no perfil dela. Não sei se a Sâmia está aqui ainda, mas nesse meio tempo da perda,
né? Quem descobriu essa gestação foi o Ítalo, que mandou ela fazer o exame, Foi. Não esse sei primeiro se a bebê. Sandra tá aqui ainda. Até tem que perguntar pra ela que o Ítalo, ele puxou minha mão assim, ó, e fez. Tá grávida. Eu quero entender isso até hoje. Ele puxou meu braço assim. Acho que tem alguma coisa de medicina chinesa, de elasticidade da pele. Ele falou: Você tá grávida? Aí eu: Você tá louco? E ele: Não, você tá grávida, pode sair daqui e fazer o teste. Meu Deus, ele é louco, né? Aí eu saí, fui na farmácia, fiz o teste, tava grávida. E até hoje eu não entendo o porquê daquilo. E aí. Mas aí chegou o pós, né? Quando a gente, depois da perda, a gente se recuperando, e nesse meio tempo o Ítalo começou a acompanhar a Camila mais de perto, e ela sempre chegava em casa dizendo que tinha uma coisa muito nítida que ela percebia na terapia, né? Que é: eu não nasci para fazer o que eu estou fazendo. Sim, é. E, o Ítalo foi Divisor de águas. como boa fleumático também, né? Que precisa de um chute na bunda para sair do lugar. Ele foi quem mais me ajudou nessa coragem de largar, jogar tudo pro alto e investir na Docileto, né? E aí eu fui pedir demissão do trabalho para investir e fazer aquilo que eu gostava. E o Ítalo me incentivava muito, né? Ele comprava os doces para dar para os pacientes no consultório e no aniversário dos filhos todos ele comprava, da mãe, de todo mundo. E eu falei: Meu Deus, se eu vender só para a família dele já tá bom, né? Tem festa toda hora. E aí, enfim, aí eu pedi demissão, aí a gente descobriu a segunda gravidez uma semana depois que eu saí do trabalho. E já não tinha plano de saúde, não tinha nada. E aí foi outro baque pro melancólico, né? E eu tentando. E eu quis passar a segunda. Tá me É, ouvindo? tô. E Foi. aí, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Mas na verdade, quando o período de provação apareceu de novo, mais uma vez eu fiquei enlouquecido. E essa situação foi tão emblemática, né, para mim, e ali foi de fato um divisor de águas na minha vida. Esse acho que foi o ponto de partida para que eu de fato começasse a amadurecer dentro do meu temperamento, porque eu pedi a Camila em casamento dentro do encontro de adolescentes que a gente trabalhou. Né? A gente se conheceu lá, e num desses finais de semana que eu fui lá dar uma palestra, eu levei a Camila e pedi ela em casamento de surpresa, dentro da capela lá onde o Santíssimo estava exposto. E aí a gente voltou a trabalhar nesse encontro como tios, né, como casal de adultos. E ali mesmo, naquele lugar onde eu tinha prometido para ela estar com ela em todos os momentos, eu estava me sentindo super mal, porque naquele mesmo momento em que eu sabia que ela precisava de mim, eu não estava ali totalmente disposto, né, inteiro para me dar. Então foi um momento de angústia muito grande, mais uma vez, e ali as coisas começaram a mudar de fato. Eu acho que foi um tempo de muita provação mesmo, de muita dificuldade pessoal, e a coisa só começou a mudar quando nós dois nos demos consciência de uma única coisa, assim, de que nós estávamos ali um para o outro, de que não tinha jeito de mudar aquilo que era, né? Não, a gente não consegue mudar os fatos, mas a gente junto consegue passar por tudo isso e tirar o melhor aprendizado possível. Então acho que foi aí que eu comecei a amadurecer, no sentido de que se eu trabalho, se eu tenho a minha disposição, se eu tenho a minha saúde, é para me doar inteiro pela minha família, para que as coisas aconteçam do jeito que tiverem que acontecer. E a Camila entendeu muito nesse momento como a mulher pode ser a consciência do homem, né? Porque em todas as vezes que eu perdi a cabeça, ela foi a pessoa que me trouxe de volta para a realidade, né? E é muito nítido, né? A gente vê como essa questão da submissão feminina, no sentido de que isso é algo pejorativo, de como se o homem dominasse a mulher ou se sobrepusesse à mulher,
isso é uma mera ilusão de um discurso feminista totalmente desconexo da realidade, insensato, porque em todos os momentos de dificuldade, quem foi o ponto de equilíbrio da nossa casa foi a Camila, né? Por mais que ela não trabalha fora, né? Não é ela que dá o sustento financeiro da casa, eu que saio e ela que fica em casa, como se isso fosse uma coisa que a diminuísse, mas em nenhum momento, assim, nenhum dinheiro que eu trouxe para dentro de casa trouxe para nós a segurança da presença dela e do conforto que ela dava, né? Que sempre me deu. Assim. Então, quando eu digo que hoje em dia eu não me deixo desesperar pelas situações angustiantes, é porque eu já tive muita vergonha de fazer isso no passado e de que todas as vezes em que ela disse que ia dar tudo certo e eu disse que não ia dar, deu. Né? Então, eu tenho vergonha hoje, ainda que eu pense um pouco desse jeito, eu tenho vergonha de ser assim, porque eu lembro das coisas que a gente viveu, né? Nesse pequeno pequeno espaço de tempo, assim. Tá bom, te amo. Sem palavras, assim, quem conhece a Camila, né, sabe como ela é uma pessoa muito doce, muito amável e como boa fleumática, muitas vezes manipulável, assim, né? E ainda assim as pessoas julgam isso como uma aparente fraqueza, mas é incrível como a Camila tem um poder de transformação na vida das pessoas muito maior do que eu, por exemplo, né? Que sou um cara de confrontar, teimoso, de querer convencer, de querer impor a minha opinião. A Camila, com a docilidade dela, com a sensibilidade, né? Com essa aparente fraqueza emocional que ela tem, ela converte muito mais os corações das pessoas e é sempre muito mais atenta do que eu às necessidades do outro. Da nossa realidade, assim, né? Ela que luta e que cuida, por exemplo, da família que a gente assiste, né? E compra as coisas para as crianças e tudo mais. E eu, assim, miseravelmente eu assumo quantas vezes eu falei, pô, Camila, esse mês não vai dar, a gente está super apertado, a prefeitura parou de pagar de novo. Isso nunca deixou de acontecer, eu tenho vergonha de dizer dessa minha mesquinharia, que mais, mas quantas vezes deixou de fazer o que a gente já tinha se comprometido a fazer por causa do olhar dela de necessidade, né? As pessoas da nossa própria família que precisam de ajuda, todas as vezes em que eu fiquei meio arredio assim em ajudar, foi ela que me motivou a ir. Então, eu digo muito que a minha esposa hoje, eu dou graças a Deus por ela, porque ela é a minha via de salvação. Porque se eu vivesse sozinho até hoje, eu seria muito, 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 muito egoísta e muito miserável, assim. Ontem a gente falava com a Déia sobre o exemplo de Maria e a maior sorte de um homem é poder contar com a sua Maria, né? Com a sua mulher que seja inspiração. E é muito triste assim ver que algumas pessoas não reconhecem a força da mulher nesse sentido de quanto ela inspira, quanto as mulheres inspiram os seus maridos a serem pessoas melhores. E ainda que algo aparentemente seja um feito dele, na verdade, a grande inspiração para todas as atitudes generosas de coração aberto do homem, elas vêm da mulher, né? O homem que não se deixa ser abatido por uma mulher emocionalmente na sua presença é um homem fadado a ser extremamente miserável e rancoroso e pequeno. E eu digo isso de experiência própria, porque os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus valores se elevaram depois do casamento, porque Deus, graças a Deus, me fez uma só carne com uma pessoa que é infinitamente melhor do que eu em todos os aspectos, né? E que me elevou como ser humano, como filho de Deus, e me deu uma nova dimensão do que é ser caridoso. A Sâmia botou aí uma coisa que é o que define a Camila como um todo, uma pessoa de coração enorme. E quem vive a experiência de passar pela vida da Camila de alguma forma, tem essa sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa que inspira os outros a estarem atentos ao olhar dos que mais precisam, assim, né? Tá bom, chega. Muito obrigada por essas palavras. Você sabe que
né? Você é a rocha da nossa casa. Gente, eu sou péssima com as palavras, por isso que ele é o Dr. Felipe. Assim, é claro que até pelo tempo a gente não pode se prolongar muito, né? Mas acho que a lição que nós dois queríamos deixar para vocês, assim, de alguma forma, é que vocês jamais, como mulheres, podem se sentir diminuídas porque vocês ocupam uma função X ou Y dentro de casa. Existem coisas que não são visíveis aos olhos do homem que são muito mais valorosas para Deus. Então, trabalhem na vida de vocês como esposas, como filhas, como mães, para que vocês sejam um reflexo da eternidade, para que os homens da nossa sociedade possam olhar para vocês e se inspirar e ter a certeza de que aquilo que se constrói no silêncio do coração do homem é o que vai ficar para a eternidade. E de que todos os nossos feitos materiais, os nossos feitos visíveis, todos eles vão virar pó diante da eternidade. E a atitude geradora de vida de uma mulher é algo que jamais passará, que jamais vai virar cinzas ou vai virar pó. Então, ainda que ao longo da história os feitos dos homens, me referindo ao gênero masculino agora, ainda que os feitos dos homens tenham sido mais notáveis e relevantes para serem registrados em livros, a história, o papel da mulher na sociedade sempre foi muito mais fundamental e nunca recebeu reconhecimento porque a própria sociedade não sabe reconhecer aquilo que vale mesmo. O feminismo é uma resposta descabida, né, a uma visão já distorcida de que a mulher não serve para nada ou não produz nada, porque a mulher produz a humanidade. Para a humanidade existir, primeiro ela precisa existir no ventre da mulher. Então, que vocês sejam ventres geradores, né, ventres férteis da geração de bons valores, de bons seres humanos, através de uma educação consistente dos filhos de vocês. E mais uma vez eu queria agradecer a minha esposa. Da sala, né? E queria te agradecer mais uma vez, imensamente, pela sua presença na minha vida. Muito obrigada. Maria Alice dormiu. Queria trazer a participação especial dela aqui no finalzinho, mas esse horário é o do soninho. Aí não deu. Acho que estão falando que tá sem som. Mas já tá acabando, então. Eu acho que já voltou, já deu uma cortada no final. Mas muito obrigado, tá, meu amor? Até mais tarde. Quer dizer, até obrigada amanhã, a você. porque eu não volto para casa mais. Até amanhã. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo. Desculpem aí, o meu não dom de falar em público, mas eu adorei estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.